Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu sou Sandra Eiter, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Nós vamos hoje falar sobre o Pai Nosso, que é a oração mais conhecida do cristianismo. Mas antes disso, nós vamos fazer uma breve prece inicial e eu convido a todos vocês que fecham os olhos e que possamos primeiro agradecer ao Pai misericordioso e bom por estarmos aqui mais uma vez. E segundo, para pedir que nos abençoe, que o nosso trabalho seja realmente um trabalho edificante. Abençoa a todos, Pai, indistintamente, que assim seja. Meus irmãos, nós vamos começar já falando sobre o Pai Nosso. A oração mais linda, né, que nós conhecemos, mas que com certeza vai passar a ser vista de uma forma diferente a partir de hoje. Não por mim, por Emmanuel e por Chico, que nos trouxeram uma visão diferente. E, a partir daí, eu fiz um estudo em cima disso, do que está no Pai Nosso, do livro Fonte Viva, Chico e Emmanuel, e a partir daí eu fui fazendo umas traduçõezinhas para que nós possamos entender, e de repente a gente passou a ver de uma forma diferente, porque a gente vai repetir aquilo que eu disse, é a oração mais conhecida do cristianismo, a mais apreciada joia da fé, a oração mais conhecida de todo mundo, e a principal oração cristã, ensinada por Jesus. Muito bem. Emmanuel e Chico, eles começam nos dizendo, Emmanuel ele é terrível, ele começa dizendo o seguinte, o primeiro parágrafo é assim, a grandeza da prece dominical nunca, ele disse nunca, será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. E aí, quando eu li isso, eu disse, mas como assim? Eu nunca vou compreender isso? Aí, depois eu fui refletir, fui fazer mais leituras, e aí eu consegui entender que quando Emmanuel diz que essa prece ela nunca será devidamente compreendida, é porque nós estamos numa escala evolutiva onde nós não temos 100% de compreensão em relação a essa prece. Imagine que quem fez foi Jesus. Não dá para comparar Jesus com nenhum de nós, evidentemente. Então, aí eu entendi que eu preciso evoluir, 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 caminhar muito nessa minha caminhada infinita, e para então entender de uma forma mais devida, mais adequada, essa prece maravilhosa. Mas esse chamamento de Emmanuel para nós já nos faz despertar. Despertar para necessidade, já no primeiro parágrafo, despertar para a necessidade de estudar, evoluir e sair pensando em cada palavra dessa prece, cada parágrafo dessa prece. E é isso que nós vamos fazer hoje, de uma forma muito simples, de uma forma que qualquer pessoa vai entender. A intenção é essa, que todos possamos entender, que todos entendamos. Cada palavra dentro dessa prece tem o brilho intenso e sublime da luz. Ninguém duvida disso, né? Emmanuel nos fala e nós já sabíamos, porque isso vem de Jesus. Só pode ter realmente o brilho intenso da luz. E de início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos de Deus, ensinando que o supremo doador da vida, o nosso Pai misericordioso e bom, deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade das nossas tarefas. Veja bem, o princípio e o fim. Deus, o nosso Pai, ele deve constituir para nós todos o princípio e o fim de cada tarefa. Ele não disse da nossa vida, das nossas encarnações sucessivas, ele disse de cada tarefa.
é muita responsabilidade para nós, não é? Mas nós vamos conseguir, passo a passo, né? E evoluindo um pouquinho a cada dia, nós vamos com certeza conseguir. Muito bem. Então, vamos começar a fazer o Pai Nosso e falar sobre ele. Começa assim. Pai nosso que estais nos céus. Antes disso, nós vamos parar, antes de rezar todo o Pai Nosso, de repetir todo o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus. O céu, onde é esse céu? Esse céu está onde Deus está. O céu não corresponde a um lugar, mas designa a presença de Deus, que não está preso nem ao tempo e nem ao espaço. Veja bem, Pai nosso que estás no céu. Se a gente fala céu, porque ele está acima de nós, não é? E é a forma que nós temos de entender que o Pai está acima de nós, lógico. Então, Pai nosso que estás nos céus, Pai que está acima de cada um de nós, mas não é na nuvem, no céu. Não é um lugar, né? Não, ele designa assim a presença de Deus. Olha que coisa linda. A presença de Deus. E aí a doutrina espírita nos adianta. Onde é que estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então você já começa a pensar se é onde está Deus e ele está em mim, está em cada um de nós, que contemos o DNA do Pai, como todo filho contém o DNA do Pai, equivale a dizer, é um alerta. Cuidado com o que você pensa, com o que você fala, com o que você faz. Deus está em ti. Percebem que lindo que é? E percebem também a responsabilidade de cada um de nós? Vamos continuar? Vamos repetir na primeira fase. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Muito bem. Santificar o nome de Deus significa colocá-lo acima de tudo. Porque o que é santificar? Santificar deriva de santo. O que é ser santo? Ser santo é ser bom. Então, santificar o nome de Deus significa colocá-lo acima de tudo. O nosso Pai, misericordioso e bom, está acima de tudo, é tudo mesmo. Tudo, tudo. Porque Ele criou tudo. Ele criou cada planeta, Ele criou cada um de nós e continua criando. Jesus disse, o meu Pai trabalha incessantemente e eu também. Então, Ele continua criando e, portanto, Ele está acima de todos nós. Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Muito bem. Quando nós dizemos, venha a nós o vosso reino, nós pedimos que o império de Deus se imponha definitivamente aqui, em nós. Veja bem, pedimos que o império de Deus, a gente já reconhece o império, que o Pai é superior, e que ele se imponha, e não se estabeleça, se imponha definitivamente em nós e no espaço que nós vivemos. E a partir do momento que eu faço essa prece, que eu peço, venha a nós o vosso reino, eu estou chamando o Pai, naturalmente, que eu depois não vou dizer, vai embora do nosso reino, nunca jamais eu faria isso, ninguém faria. Então, venha a nós o vosso reino, equivale a dizer que nós estamos querendo viver dentro do império de Deus, do nosso Pai. E, portanto, temos a responsabilidade de estarmos num lugar bom, belo, puro, e temos que agir dessa forma. Ou senão, nunca mais nós vamos poder fazer o Pai Nosso. Porque agora nós já entendemos o que é venha a nós o vosso reino. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando pedimos que a vontade de Deus seja imposta, olha bem, de novo a imposição, nós queremos que seja imposta. Pedimos que aconteça na terra e no nosso coração o que já acontece no céu. E vamos repetir que céu é onde o Pai está. Vamos repetir, portanto, venha a nós o vosso reino, pedindo que venha para que nós possamos ser um ambiente bom. Possamos viver no melhor ambiente possível. Então, pedimos que a vontade de Deus seja imposta. E Jesus um dia disse, né, que a maior felicidade dele era obedecer ao Pai. A maior alegria, a tradução é alegria. A maior alegria de Jesus aqui nesse planeta, ele disse isso claramente, ele é obedecer ao Pai. E nós, quando fomos repetir essa prece que ele nos ensinou, agora nós já sabemos que nós pedimos que a vontade do Pai seja imposta, porque a nossa maior alegria vai ser também quando nós conseguimos obedecer ao Pai. Olha que lindo. Pedimos que aconteça na Terra, no planeta em que nós vivemos, e no nosso coração, olha bem, o que já acontece no céu. E céu, claro, céu é onde o Pai está. Né? A gente quis dizer que aqui vai ser um lugar superior. Né? Então, quando ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Muito bem. Pedir o alimento material é importantíssimo, porque nós estamos na matéria. E esse corpo é o único meio de transporte que nós temos. Ah, mas eu tenho um avião. Tá bom. Você vai viajar de avião sem o seu corpo? Não. Ok. Ah, mas eu tenho metrô. A mesma coisa eu te pergunto, você vai viajar de metrô sem o seu corpo? Este corpo é o maior e o melhor e o único meio de transporte que nós temos para viver nesse planeta chamado Terra. Temos que respeitar esse corpo, temos que cuidar muito, amar o nosso corpo, porque ele nos foi dado pelo Pai. Não vamos esquecer que eu sou Sandra, um espírito encarnado, e que este corpo foi me dado pelo Pai, permitido pelo Pai, para que eu transite nesse planeta para evoluir, para aprender a amar, não é isso? Então, nós precisamos, sim, cuidar muito do nosso corpo, cuidado com o que comemos, com o que pensamos, porque a gente já sabe, a ciência já provou que não adianta comer bem e pensar mal, porque vai acontecer uma doencinha, né? E a gente já sabe que tem que cuidar muito, né? Aproveitando, até porque nós somos uma geração que também a ciência deixou isso claro, não vamos ficar menos de 100 anos aqui. E aí, fora da ciência, na parte espiritual, somos os viajores do último vagão do trem. Somos os trabalhadores da última hora. Vamos ficar aqui o maior tempo possível, sim. E essa geração, a tendência é de que se nos cuidarmos mais do que a medicina, a ciência oferece, vamos ficar, sim, 100 anos aqui. Graças a Deus, porque vamos poder aproveitar esse tempo para nos burilarmos, melhorarmos, evoluirmos, para que possamos, na próxima encarnação, ou nessa mesma, daqui a 34 anos, começa, né, o planeta de regeneração. Para quem puder viver 100 um pouquinho de ano, ou 100 anos e já estar, né, completar 100 anos, depois de 34 anos, ou viver 101, 102, 103. Eu conheci uma senhora, e eu falei que eu me apaixonei por ela. Ela tem 104 anos, com assim, uma inteligência extrema, o corpo caminhando com toda a dignidade, ela se cuida muito,
e ela falou que ela é corpo e espírito, portanto, ela cuida da religião dela também, da religiosidade, né? E trabalha para a religião dela também. E, e é isso, gente. Como essa senhora que já acordou, que precisa cuidar do corpo e do espírito, e que evolui todo dia, que é uma pessoa maravilhosa, nós também seremos, quando tivermos os 104 anos dela, se Deus quiser, né? Sabemos que esse finalzinho aí desses últimos próximos 34 anos serão muito difíceis, nós sabemos disso. Já está difícil, né? 2020 para cá, a coisa já desgringolou, mas nós estamos aqui, com o máximo de dignidade possível, trabalhando o mais possível, aproveitando a oportunidade da internet, que está tudo aberto para a gente trabalhar, para a gente assistir palestra, para assistir evangelho, para tudo. A gente precisa aproveitar todas as oportunidades que nos são dadas, né? Para que nós possamos, sim, nos alimentarmos na parte espiritual, mas na parte corporal também. Então, quando a gente fala assim, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. A gente pediu o alimento para o dia a dia, para nos tornar pessoas que esperam a bondade do pai, não é assim? Você só pede para que você acha que vai te dar, no caso, um pai. Você só pede para o seu pai aquilo que o pai vai te dar. Então, a gente reza, pede sim, para que tenhamos saúde para trabalhar e colocar o alimento em casa, para que tenhamos esse alimento. Muito bem. Mas nós não podemos esquecer da nossa parte espiritual, porque somos matéria e espírito. Nós estamos encarnados na matéria, mas somos espíritos. Estamos matéria e somos espíritos. Então, nesse momento, eu sou corpo e alma. Matéria e espírito. Então, quando eu falo pão nosso de cada dia nos dai hoje, eu peço, sim, pão material. Porque eu preciso de comer para sobreviver. Sim, preciso do meu remédio, eu preciso da água. Eu preciso disso para sobreviver. Meu corpo sobreviver. Ok. E também, quando eu falo que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, tem um pão espiritual também, que é a saúde, que é o discernimento, que é a vontade, né? Eu falo que a vontade é uma palavra muito forte. É a vontade de ser melhor que ontem. É isso. Quando a gente fala o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Pai. Me dá o pão que alimente o meu corpo e o pão que alimente o meu espírito. Me dê a vontade de estudar, de trabalhar, no nosso caso, para a doutrina espírita. Me dê a vontade de ser melhor que ontem, de agir conforme eu já aprendi na última palestra que eu assisti, ou no último livro que eu li, ou qualquer um estudo que eu fiz na minha casa espírita. Eu preciso ter a vontade de implantar isso na minha vida, esse conhecimento. Que todo conhecimento ele deve ser aproveitado cada minuto da nossa vida. Então vamos começar de novo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai, vamos agora por perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Muito bem. Nós precisamos que o Pai perdoe as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Aí tem um negócio muito interessante aqui, que eu consegui entender e vou passar isso para vocês. Que o perdão misericordioso que damos aos outros, olha bem, o perdão misericordioso que damos aos outros, ele é inseparável, a palavra é inseparável, daqueles que nós próprios procuramos. Então,
se eu peço perdão, aqui a gente fala, perdoai as nossas ofensas, Pai, a gente sabe que esse perdoai as nossas ofensas é aquela história de que um ato de amor cobre uma multidão de pecados, né? Eu preciso de plantar atos de amor todos os dias, com um sorriso, com um bom dia. Isso é um ato de amor. Fazendo alguma coisa útil para alguém, é um ato de amor. Fazendo alguma coisa necessária e útil para mim, é um ato de amor. Eu não posso esquecer de cuidar de mim, em nenhum momento, porque eu sou responsável, absolutamente responsável por mim. Eu posso ajudar o próximo, mas a responsabilidade total minha é de mim mesma. Eu sou responsável por mim. E, portanto, eu não posso esquecer que para eu pedir perdão para Maria, Maria, me perdoa porque eu fiz aquilo com você. E vamos juntas, vamos resolver aquilo. Eu não tive maturidade naquele momento, naquele dia, naquele ano, naquele mês, mas hoje eu já tenho, Maria. Vamos resolver juntas, eu vou te ajudar. Ok. Para eu pedir perdão para Maria, eu tenho que perdoar o José, que vai também chegar e falar: Ô Sandra, me desculpe, me perdoa. Eu não fui legal com você. Aí eu preciso sim perdoar o José, para que eu receba o perdão da Maria. Porque aqui ele diz o seguinte, que é inseparável o perdão que eu peço do perdão que eu dou. Para eu perdoar alguém, eu preciso, claro, perdoar para que eu possa ser perdoada. É muito, muito, muito rico isso. E aí me falaram o seguinte, numa palestra que eu fiz, eu tenho que aguentar, olha bem a pergunta, e eu tenho que aguentar, que eu citei Maria e José, né? Sempre cito Maria e José. Aí a criatura falou, e eu tenho que aguentar esse José? Eu falei, não, você vai perdoar o José, não tem que conviver, seguir na sua caminhada evolutiva de mãos dadas com o José, não. Você não pode vibrar contra o José, desejar mal ao José, jogar pedra no José, nem ficar pensando assim, ai, José, ele veio me pedir perdão, mas lembra do que ele fez comigo? Não, acabou. Perdoou de verdade, de coração, e acabou. Tá bom? Mas você pode seguir o seu caminho, o José é o dele. Nenhum problema para isso. Cada um vai seguir o seu caminho. Cada um é responsável pela sua caminhada. Mas se lá na frente vocês se encontrarem, se Deus quiser, vocês não vão nem estar lembrando, nem José, nem eu, né? Ou José e qualquer um de vocês, não vai nem estar lembrando do que aconteceu lá atrás. E se um precisar do outro, que um acolha o outro, que um ajude o outro. É isso que a gente fala, perdoar as nossas ofensas, assim como, na medida como, da mesma forma como, nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É isso. A gente, essa situação de ser inseparável, ela é fundamental que nós entendamos isso, para que a gente não vá atrás só da Maria pedir para Maria nos perdoar. Nós precisamos de saber que José pode chegar até nós no momento dele, cada um tem o tempo, e que pelo fato de ter pedido perdão para Maria, nós precisamos perdoar José, tá bom? É isso, é o não desejar mal, tá bem? É olhar para ele como um irmão pequeno, porque somos todos muito pequenos ainda, né? Um irmão frágil, um irmão que ainda erra, assim como nós. Erramos com Maria e José errou conosco, tá? Então, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Muito bem. O que seria isso? Pedir para Deus, para o nosso Pai, não nos deixar cair em tentação. Nós corremos a cada dia o risco de negarmos a Deus. Já pensaram nisso?
Aí você vai dizer para mim, eu negar a Deus a essa altura da minha vida, eu só sou louca. Calma, nós corremos sim, a cada dia, o risco de negarmos a Deus. E também cairmos no pecado, tá? Por isso, pedimos que não nos deixe indefesos na violência das tentações. E tentações, as tentações são muito fortes, né? E nós pedimos ao Pai que nos dê força, que nos dê coragem, que nós tenhamos baseado em todos os ensinamentos que recebemos, né, que Jesus nos trouxe, que nós tenhamos vontade e força para não cairmos em tentações. Vivemos num planeta de provas e expiações. As tentações são múltiplas. E nós precisamos de pedir sim para o Pai, que a gente não caia em tentações, que não nos deixe indefesos, porque somos frágeis na violência das tentações. Olha, citar uma tentação como uma violenta tentação é porque realmente é violenta, é porque realmente é uma tentação. Mas com o Espiritismo, esse pecado aqui, que fala assim, nós corremos a cada dia o risco de negarmos a Deus e caímos no pecado. Esse pecado, a partir do Espiritismo, o pecado não é mais uma ofensa contra Deus. Ele é um desvio do caminho. Voltamos a falar do texto anterior. Nós somos frágeis. É muito fácil da gente se desviar no caminho. Não com a intenção do desvio, mas pela nossa fragilidade, pela tentação que nos chama para o caminho que passa ao nosso redor, por exemplo, ou de forma paralela, ou que cai à esquerda ou cai à direita, tirando-nos do nosso caminho reto. E essas coisas acontecem. Você tem a melhor intenção do mundo de ter um dia maravilhoso, mas acontece alguma coisa que te desvia. Você é frágil, nós somos todos frágeis. Então, corremos sim o risco. Não de. Porque a grandiosidade do Pai é tão grande, tão imensurável, né? Que não tem jeito de pensar que vai ofender a Deus. Seria o mesmo que uma criancinha jogar uma pequenininha, jogar uma bolinha em você, isso vai te ofender? Não, não tem jeito de te ofender. Porque é uma criancinha, e nós somos isso, nós somos crianças espirituais. Então você não vai ofender a Deus, nunca, né? Mas é bom a gente pensar que esse desvio, né? Desvio do caminho vai atrasar, sim, e muito a nossa evolução. O Espiritismo vem nos trazer isso, que aí a gente só pede para o Pai para não nos deixar cair em tentação, mas claro, a gente é responsável. O Pai nos deu livre-arbítrio, né? Ele não vai me colocar numa coleirinha e falar, Sandra, vou cuidar de você. Mas e os outros filhos dele? Ah, não, deixa que eles se cuidem. Seria injusto. O Pai cuida de todos nós, sim. Se a gente souber pedir e souber fazer por onde receber. A cada dia que amanhece, a cada dia, nós temos infinitas possibilidades do bem e do mal. Lembrando que o mal é a ausência do bem. Então, quando a gente não se esforça para ficar no âmbito do bem, automaticamente estaremos no âmbito do mal. Se a gente não procura pelo ambiente da luz, estaremos no ambiente das trevas, da escuridão. O que é as trevas? O que é a escuridão? A ausência da luz. Se a gente não procura plantar coisas boas hoje, com certeza amanhã não vamos colher coisas boas. A gente precisa, sim, todos os dias das nossas vidas, tentar melhorar um pouquinho. É muito difícil, porque estamos num planeta, num mundo, onde você é colocado à prova todos os dias. Ouvindo o que você não quer, de pessoas que não conhecem a doutrina espírita, portanto,
Não está falando por mal, não, está falando por ignorar a doutrina. E quando eu falo doutrina espírita, é porque eu estou falando para espíritos, mas para pessoas, qualquer religião, qualquer pessoa que abraça uma religião, ela automaticamente ela se responsabiliza pelos os ensinamentos, né? Se compromete com o que aprendeu. Aí fica mais fácil. Conviver com alguém que tem religião é muito mais fácil. A pessoa está comprometida assim como você. Mas existe uma legião de irmãozinhos nossos por aí que não conhecem esse comprometimento, que não está nem aí para a história de evolução, e isso eu vou rotular de tentação. Está vendo como é que temos citações o dia inteiro? Então precisamos ter muita força e aquela vontade, força de vontade, para que a gente consiga passar um dia com o mínimo de comprometimento possível. Nós reencarnamos sabendo que nós temos muitos, muitos e muitos resgates, né? A gente veio aqui para isso, para resgatar os nossos desvios anteriores, né? É como se fossem os nossos pecadinhos. Viemos para isso. Precisamos lembrar disso. E dizer assim, deixa rolar, porque na minha pequenez não dá tempo mais para arrumar mais um problema. Eu tenho que aproveitar o tempo para solucionar aqueles que já vieram comigo quando eu reencarnei dessa vez. Porque eu não estou aqui para outra coisa. Eu estou aqui para resgatar todos os meus desvios, né? E aprender a amar. E aí você vai dizer assim, aí você me chamou para uma coisa difícil, aprender a amar. Sim, é muito difícil. Mas então vamos respeitar. O respeito é o primeiro passo para o amor. E, aliás, nós já fazemos isso. Se não totalmente, vamos nos comparar com os cristãos do início, que jogavam cristãos para feras famintas comerem, que torturaram Jesus, Paulo de Tarso e mais muitos outros, né, que adotaram o cristianismo, né? Todos sofreram muito, todos sofreram. Então, vamos pensar que não fazemos mais nada daquilo, nesse momento aqui. Claro que existem os crimes, existem sim, existem os irmãos frágeis, mas não é uma... Por exemplo, ir a um circo de Roma, assistir isso, bater palma e achar que isso é um teatro. Era um teatro. Hoje é impensável. Hoje é impensável ver um cachorrinho apanhando na rua. Se uma pessoa pegar um pedaço de pau e bater no cachorrinho, vai todo mundo voar lá para defender o cachorrinho. Numa criança, numa mulher, não é assim? E mesmo dois homens, provavelmente vão aparecer mais homens para separar, para apartar, acabar com a briga. Porque nós, não é, a grande maioria já não permite esse tipo de coisa, né? E é isso, gente. Se nós já somos melhores, vamos acreditar que seremos melhores ainda, dia após dia. De modo que quando a gente chegar, daqui a 34 anos, né, no planeta de regeneração, nós consigamos adentrar o planeta. Olha que coisa linda. E aí, hoje, o mal ainda se sobrepõe ao bem. Não tanto quanto na época que eu estou citando aqui do início do cristianismo, né? Dos circos de Roma. Ele se sobrepõe ainda. Claro que está mais perto. Digamos que era assim. O mal bem acima do bem. Agora já está assim. E com o planeta virando, né? Vai ser assim. O mal vai se sobrepor ao bem. Se Deus quiser, né? E a gente torce para a gente poder voltar para o planeta Terra, não precisar de ir para um outro planeta inferior para, né, para a gente se burilar. A gente torce que a gente consiga fazer isso aqui hoje, para a gente poder adentrar no planeta de regeneração e sermos felizes, onde o bem vai se sobrepor ao mal. Olha que delícia pensar isso, o bem se sobrepor ao mal, meu Deus. E está perto, que o tempo está passando rápido, todo mundo está vendo isso, o tempo está passando rápido demais, excessivamente, muito diferente do que acontecia antes do ano 2000, mas muito diferente.
A gente começa o ano, já estamos em agosto, e daqui a pouco vamos começar a conversar dezembro. Como assim? 2023 acabou? Sim, 2020, 21, 22, 23. Voou, a gente, tipo, voou mesmo. A gente nem viu passar, né? Mas a gente, sabendo disso, vamos aproveitar o nosso tempo, né? E aí, não nos deixeis cair em tentação. São essas tentações, né, Pai? Mas livrai-nos, Pai, do mal. O mal é a fragilidade que ainda contemos. Nós ainda contemos a fragilidade, né? O mal é a ausência do bem, como eu disse. Portanto, o mal ainda é a nossa fragilidade. Então, o mal é a fragilidade que ainda contemos. Não é uma força espiritual negativa, não. Tipo, não se dedica ao bem, então vai ter uma força espiritual negativa. Não, não. Eu vou plantar só o que eu colher. E se eu tiver uma vibração muito boa, ou boa, não, o mal não vai conseguir me atingir. Não vai conseguir viver na mesma vibração que eu. Então, percebe que tudo é responsabilidade nossa? A gente não tem outra opção. Não tem. É o burilamento pessoal, é cuidar cada um de si, né? E naturalmente que dos filhos menores, né? E ajudar, agir com caridade para com todos, começando pelo nosso ninho, né? As nossas famílias e os vizinhos. Eu costumo falar que assim, a gente começa dentro da nossa casa, aí a gente cuida dos vizinhos do nosso andar, depois de todos os andares, depois da nossa rua inteirinha, e de repente a gente está cuidando do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do planeta Terra, né? A gente acaba conquistando pessoas. Quando você vê, você está falando com gente de tudo quanto é lugar do mundo, né? Do planeta Terra, de todos os países, porque você conquista. As pessoas não esquecem de você porque você passa o bem, e todo mundo está procurando o bem. E aí você também começa a procurar o bem. E aí, de repente, nós vamos chegar nessa regeneração com o bem, o bom e o belo predominando. É para isso que a gente está aqui, para fazer com que isso aconteça. Só vai acontecer no momento em que nós estivermos preparados para isso. É a mesma coisa que eu colocar um bolo no forno e resolver tirar o bolo com 5 minutos. Não, não vai ter jeito, não vai ter bolo. O bolo precisa de ficar meia hora para assar. Nós estamos nessa meia hora. Precisamos aproveitar esse tempo. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é muito difícil. Para mim também é. Mas eu não posso prescindir da tentativa. Eu não posso prescindir de correr atrás. Não posso prescindir de ter vontade. Porque nós já aprendemos coisas demais de quando Jesus veio até hoje. Já se vão mais de 2.000 anos. Nós precisamos agir. O tempo urge. Nós não temos mais muito tempo. Tá? Então, vamos repetir de novo, e pela última vez, e vamos pensar em cada palavra que eu vou dizer, e vamos ver como é que nós já estamos vendo, assim como eu disse no início, tudo de forma diferente. Nunca mais o Pai Nosso vai ser o mesmo. Vamos lá? Fechando os olhinhos, refletindo cada palavra. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos de todos os males. Que assim seja. Meus irmãos, eu espero ter tocado o coração de vocês com esse trabalho maravilhoso de Jesus, com esse presente, esse brinde que Emmanuel e Chico deixaram para nós. E para terminar, eu vou convidá-los a fazer, junto comigo,
uma prece final. Vamos fechar os nossos olhinhos. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações e agradecer ao nosso Pai, misericordioso e bom, pela oportunidade que tivemos nesta noite de receber tantos ensinamentos de Chico, Emmanuel e Jesus. Que possamos usá-los a partir de agora para a nossa evolução espiritual. E vos pedimos, Pai, acalma as nossas almas, Senhor. Equilibra as nossas energias. Fortalece os nossos espíritos. E assim, somente assim, com teu amor alicerçando as nossas vidas, é que poderemos ter uma noite restauradora e de paz. Que assim seja. Meus irmãos, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada.